Para dar início aos trabalhos, eu gostaria de convidar, então, nosso palestrante desta manhã, Dr. Rafael Brum Miron, Procurador da República, coordenador criminal do Ministério Público Federal no Paraná, mestre em Direito na Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, foi coordenador adjunto da Ação 12 da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que culminou, por meio dessas reuniões, na edição do Provimento 88. Então, o Dr. Rafael, diria que é a nossa grande autoridade no assunto, conhecedor do combate à lavagem de dinheiro e da nossa atividade, tanto que publicou o livro, resultado da dissertação de seu mestrado, Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro. Dr. Rafael, muito obrigado. Passa a palavra. A discussão aqui ela vai se dar basicamente nesses 5 pontos. Primeiro, os tipos penais, depois, motivo da colaboração de registradores ao sistema anti-lavagem de capitais. Terceiro, e é o que acho que mais interessa a vocês, que é um pouco mais denso, vai ser mais demorado, é o comentários ao provimento. Eu anotei ali outras questões relevantes que eu penso serem bem importantes de serem tratadas. E, por fim, o marco normativo e discussões na ENCLA. Então, vamos começar por tipos penais. Vocês estão entrando no Sistema Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Então, não é só lavagem de dinheiro, também tem o combate ao financiamento do terrorismo, ok? O crime de terrorismo e o financiamento do terrorismo estão tipificados no país no artigo 2º da Lei 13.620 de 2016. Foi uma lei que surgiu nas vésperas das Olimpíadas, justamente por uma demanda internacional de existir uma proteção contra atentados nas Olimpíadas. O tipo bem descreve o conceito de terrorismo, que é um conceito fácil, um conceito até de conhecimento geral. Todo mundo tem uma ideia daquilo que seja terrorismo. Tá? Mas o financiamento ao terrorismo, porque não protege contra o terrorismo, protege contra o financiamento ao terrorismo. O financiamento ao terrorismo é diferente, mas também é um conceito fácil, que é nada mais que qualquer auxílio destinado à realização de atos, à organização de grupos voltado para a prática de terrorismo. Tá? Curiosamente, desde 2016 até hoje, não existe no Brasil nenhum processo relacionado a financiamento ao terrorismo. Tá? Então, por isso que eu digo que existe uma preocupação um pouco, não que seja menos importante, mas existe uma preocupação um pouco menor com relação ao financiamento ao terrorismo, tanto que nós vamos tratar bem menos deles. Existiram processos de terrorismo, tá? Aliás, eu sou procurador natural do primeiro processo de terrorismo do Brasil. Não sei se vocês se recordam, nas vésperas das Olimpíadas também, a Operação Hashtag. Tá? Tem gente até hoje cumprindo pena em presídio federal por conta daqueles fatos. Tá? Mas, virando a página, então, vamos para a lavagem de dinheiro. Tá? O tipo penal, onde diz o que é crime de lavagem de dinheiro, está previsto no artigo 1º da 9.613 de 98. Tá? Mas eu queria também dar um conceito, uma ideia mais simples dela. Na verdade, o crime de lavagem de dinheiro é toda e qualquer ação, quase toda e qualquer ação, que se realizar com o dinheiro ou o proveito de um determinado crime. Tudo que eu obter com o crime e eu transformar em outra coisa, eu utilizar em uma atividade econômica, tudo pode ser considerado lavagem de dinheiro. E o sujeito cometeu um roubo, utilizou o recurso daquele roubo para comprar um carro. Tá? Isso já é lavagem de dinheiro. Mas ele roubou, ele não pode usar? Sim, ele pode usar. Não, na verdade, ele não pode, né? Mas ele vai estar cometendo ainda outro crime. Tá? No momento que ele exercer qualquer utilização desse recurso, a gente está diante de outro crime, que é a lavagem de dinheiro. Outro exemplo para os senhores, talvez mais
mais presente. Se determinada autoridade pública receber como forma de propina reforma num imóvel de sua propriedade ou que utiliza, isso é pagamento de propina junto com lavagem de dinheiro, porque a pessoa está recebendo de uma forma dissimulada isso por meio das reformas no imóvel. Eu vou perguntar para vocês que caso todo mundo se lembrou nessa situação que eu falei. Nenhum. Eu ia brincar, vão se lembrar do Lula. Não, não é o caso do Lula que eu penso sempre. É o do Michel Temer. Ainda. O Michel Temer usou, teoricamente, supostamente, usou o mesmo mecanismo para lavar dinheiro, porque ele teria, teoricamente, solicitado reformas no imóvel da sua filha como forma de pagamento de propina. Outra questão, eu uso na atividade econômica, traficante usando para financiar boate ou superfaturando receitas de um hotel, de uma boate, com o objetivo de limpar esse dinheiro e poder utilizar em atividades lícitas posteriormente, sabe? Enfim, a percepção que eu quero passar para vocês é que toda ou quase toda ideia de utilização desses recursos pode sim ser considerado lavagem de capitais, tá? Agora, mas o que registradores, o que notários têm a ver no combate a esses crimes? Qual é o motivo? Por que não se pede que eles colaborem com sonegação fiscal, com crime financeiro, mas justamente em lavagem de capitais existe uma necessidade dessa colaboração, tá? E aqui demanda uma explicação um pouco mais longa, um pouco diferente, sem entrar nos tipos ainda, mas é uma informação extremamente importante para vocês poderem compreender o papel que vocês vão realizar no momento que vocês avaliarão um título, vendo se existe caso ou não de uma comunicação de operação suspeita. Tá? O crime de lavagem desse dinheiro, ele surgiu, e toda a investigação dela surgiu com uma ideia completamente diferente do combate ao crime. Por exemplo, se acontece um roubo, tá? Aconteceu um roubo, o que se faz no momento que aconteceu aquele determinado crime? Vai-se ao local, ouve testemunhas, faz perícia, vê se tem câmeras em volta, enfim, tenta-se pegar aquele momento do fato e descobrir tudo que tem em volta daquele determinado ilícito. Tá? A questão financeira é extremamente secundária. Extremamente secundário. O proveito do crime não gera a perda dos valores, mas não é um enfoque nisso. O enfoque é descobrir quem fez o fato. Tá? Só que esse tipo de combate a ilícito, percebeu-se que ele combatia apenas as pessoas que estavam na ponta, que faziam o crime na ponta, não aquelas pessoas que realmente se envolviam no crime, não aquelas pessoas que fundamentalmente que chefiavam organizações criminosas. Aquela pessoa que está na ponta é só substituir por outra. Agora, no momento que eu atinjo recursos e no momento que eu atinjo o chefe da organização criminosa, aí sim eu vou estar com uma possibilidade muito mais efetiva de desarticular completamente aquela organização criminosa. Só que, como fazer isso? Se o traficante de drogas, ele não vai vender droga, ele não vai plantar droga, ele não vai se envolver no transporte de droga. Como é que eu faço essa ligação para chegar até ele? Um grande corrupto vai sair com uma mala de dinheiro? Não, ele vai ter um Rocha Loures para carregar a mala de dinheiro para ele. Tá? E ele representa a estabilidade da organização criminosa. Ele é protegido sempre. Tá? Então, por conta dessa percepção de inefetividade desse combate ao crime, focando no fato em si, foi que, primeiro, se tipificou a lavagem de dinheiro. Porque o enfoque muda totalmente, o enfoque vai para o dinheiro. Tá? E segundo, criou-se uma forma diferente de investigação.
Tá? Essa forma diferente de investigação, é muito importante que se diga, ela não nasce aqui, ela não surgiu aqui, ela é uma sugestão e, muitas vezes, uma imposição internacional. Existem órgãos internacionais, isso foi uma vontade que se iniciou com os países desenvolvidos, e existem órgãos internacionais que estão envolvidos em fazer com que todos os países tenham um padrão e uma forma de combater a lavagem de capitais. Então, tudo que eu disser aqui, a grande maioria das regras do Provimento 88 segue princípios que são recomendados internacionalmente, principalmente pela instituição denominada GAFI, que é Grupo de Ação Financeira Internacional, que ele que emite recomendações, ele faz é a Bíblia do combate à lavagem de dinheiro, que são seguidos pelos países. Inclusive, ele avalia os países para ver se eles estão cumprindo essas normas. Ok? E isso por quê também? Porque imagina, olha só, os Estados Unidos, combatendo a lavagem de capitais muito forte nos Estados Unidos. O que adiantava se o traficante ia para o México, lavava o dinheiro no México e trazia o dinheiro limpo para os Estados Unidos? Então, se percebeu que o combate tinha que ser unificado no planeta inteiro. Ok? Mas como fazer esse combate se, como a gente viu, o enfoque no fato em si é um enfoque que não funciona? Aí se percebeu que, embora o grande criminoso, chefe da organização criminosa, ele não estava próximo do ilícito, do fato ilícito, ele estava muito próximo do quê? Do dinheiro, do proveito do dinheiro, do crime. Ele não é o vendedor de drogas que vai ter uma mansão, um iate, vai dar joias para sua esposa, vai ter obras de arte em casa. Não. É o grande chefe da organização criminosa. Então, percebeu-se que o enfoque tinha que sair do fato e que fosse feito o enfoque nos recursos obtidos. Mas como fazer isso se eu não tenho crime ainda? Então, percebeu-se que existia uma necessidade de buscar identificar atos incomuns de utilização de recursos. Pessoas que utilizam recursos financeiros que, por exemplo, não têm patrimônio, não têm renda lícita para aquilo, e surgiriam, a partir daí, situações atípicas, relações comerciais, relações financeiras, relações econômicas atípicas, que chamariam atenção e poderiam ensejar a abertura de um caso de lavagem de capitais. E, por isso, o Estado solicitou colaboração de diversos atores privados, tá? Para que esses atores privados encaminhassem informações de operações que eles entendessem por suspeitas para uma unidade central de inteligência fazer análise dessas informações. Tá? Unidade de Inteligência Financeira, que é um nome internacional desse tipo de órgão. Tá? No Brasil, atualmente, voltou a ter o nome COAF. Tá? O COAF recebe essas informações, fica no banco de dados gigante deles, e, sei lá, alguém passa a ter várias comunicações em cima daquele determinado CPF, soa um sinal de alerta lá, eles, não, essa pessoa tem que ser olhada com mais calma. Então, junta todos os elementos que tem dessa pessoa, analisa com mais profundidade e se faz um relatório de inteligência financeira. Relatório que será, então, enviado para os órgãos de investigação, para a polícia e para o Ministério Público. E, a partir de então, só se existe um caso de investigação de lavagem de capitais. E como é que acontecem essas comunicações feitas por particulares? Tá? Isso é muito comum no dia a dia, embora a gente talvez não saiba. Mas, exemplo mais básico que tem, se alguém realizar um saque de recursos em espécie no banco, for no banco aí, eu quero sacar 50 mil reais, isso é um ato atípico.
Tá? É ilícito, isso é bem importante ter presente, é ilícito alguém chegar no banco e pedir para sacar esses 50 mil reais. Não, o dinheiro é dele, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Agora, é um ato que levanta uma suspeita. Por que alguém precisa de 50 mil reais em dinheiro? Então, os bancos, por conta disso, são obrigados a enviar um comunicado para o COAF. Outro exemplo, compra de veículo. Se vocês realizarem a aquisição de um veículo com mais que 30 mil reais, pagando em espécie, vocês terão também uma comunicação de operação suspeita feita pela concessionária do veículo para a unidade de inteligência financeira. Agora, pensa a situação da pessoa que saca o dinheiro para ir pagar na concessionária. De uma relação só, sai duas comunicações de operação suspeita. E aí vai, comércio de joias. Se vocês comprar joias acima de determinado valor, o COAF vai receber uma comunicação suspeita, de operação suspeita. Se vocês ganhar na loteria, a primeira vez não, mas a segunda vez, ganhar a segunda vez na loteria, vai uma comunicação de operação suspeita. E assim vai. Economistas fazem esse tipo de comunicação, contadores, leiloeiros, advogados no planeta inteiro fazem esse tipo de comunicação, no Brasil não fazem. Tá? Enfim, mas são uma série de atores privados, eminentemente privados, que o Estado chama para auxiliar com essas informações no combate a esses ilícitos. São colaboradores qualificados para auxiliar no combate a esses ilícitos. E é interessante um exemplo, e se antes do provimento 88, alguém realizasse uma compra e venda de um imóvel buscando lavar dinheiro, que é um ato relativamente comum, ok? Quem é que realizaria a comunicação de operação suspeita? Se por todas as áreas que eu pensar em lavagem de dinheiro, tem um obrigado fazendo comunicação. Vocês, registradores, não faziam. Notários não faziam. Curiosamente, corretores imobiliários faziam. O sistema, e assim me chama a atenção, a ignorância no sentido de falta de conhecimento do sistema no potencial de registradores imobiliários. Porque, olha só, eu tenho uma atividade que tem controle absoluto das operações envolvendo imóveis. Tudo passa por registradores. Por corretores não passa tudo. Eu tenho uma profissão que se fundamenta na cautelaridade, na segurança jurídica, na legalidade, uma atividade que é fiscalizada pelo Poder Judiciário, regulamentada pelo Poder Judiciário. No momento que criam uma norma, no outro dia está todo mundo desesperado cumprindo ela. E o sistema ignorou vocês por longos e longos anos, valorizando vendedor de joia, corretores imobiliários, enfim, atividades privadas que não têm, eu não estou desmerecendo nenhuma atividade privada, mas que não tem nenhum know-how, ou muito pouco know-how, no que tange a preceitos que são básicos no combate à lavagem de dinheiro, que são guarda de documentos, identificação dos clientes, respeito à legalidade, enfim, uma série de questões que são extremamente relevantes. Enfim, o sistema desconhecia vocês, é a única conclusão que pode se chegar para entender por que vocês, até hoje, a lei é de 98, desde 2003 o GAFI fala na inclusão de notários especialmente, mas também de registradores. Tá? E apenas esse mês, no Brasil, começou a se inserir esses atores. Então, vejam a ignorância do sistema no que tange ao potencial de colaboração dos senhores para o sistema anti-lavagem de capitais. E eu concluo essa parte dizendo, por isso que vocês são tão relevantes
de serem inseridos nos sistemas, porque vocês têm informações qualificadas, metodologia qualificada de guarda dessas informações e o respeito à legalidade, qualquer norma que for baixada, no outro dia vai estar sendo cumprido a respeito de documentação por parte dos senhores. Ok? Outra questão ainda prévia à Resolução 88, que eu acho extremamente importante, são tipologias. Tá? O que é tipologia? Tipologias são técnicas, estratégias, mecanismos que as pessoas utilizam para a lavagem de capitais. Elas são muito importantes porque, você sabendo as tipologias que incidem sobre a atividade de vocês conseguem apurar a leitura dos casos que vocês podem pegar e facilita qualquer análise. Tá? Envolvendo serventias extrajudiciais, notários e registradores, na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu identifiquei basicamente duas tipologias diversas, envolvendo ou compra e venda de bens, qualquer bem, pode ser imóvel, pode ser móvel, bens móveis também, ou titularização de bens por terceiros, por os laranjas. Tá? Mas, para o registro de imóveis, que é o foco da nossa discussão, eu selecionei 3 especificamente para poder tratar um pouco com vocês. Tá? Primeiro, compra de bem formalmente subvalorizado. Como é que acontece isso? Tá? E tem um exemplo aqui de Londrina, tá? Para tratar disso, que o caso é bem interessante, até eu vou dar poucos detalhes. Mas, enfim, a pessoa, e eu vou citar o caso concreto, o ex-deputado André Vargas. Tá? O ex-deputado André Vargas, inclusive, foi condenado e pagou pena por causa desse crime. Tá? Ele vendeu um imóvel pelo preço de 980 mil. Tá? Foi no primeiro registro que passou esse imóvel, porque era num condomínio que é dentro do primeiro registro. Mas essa venda, embora tenha sido... vou fazer uma parte aqui, senão eu vou cometer uma injustiça. Isso foi antes da doutora Caroline assumir a titularidade do primeiro registro. Tá? Mas o que aconteceu? Ele vendeu por 980, mas a escrituração e o registro foi por 500 mil. Ou seja, ele ganhou... primeiro porque aliás, ele comprou um imóvel assim, desculpa. Ele comprou um imóvel assim. O que aconteceu aí? Ele usou o dinheiro que ele tinha obtido de propina e pediu para pagar 500 mil formalmente. Tá? E olha só, esses 480 mil, eles não aparecem em lugar nenhum. Só a pessoa que recebeu. Tá? A pessoa recebeu, diz que recebeu, pronto. É uma relação entre eles que ninguém fica sabendo. Só que com isso ele consegue ter um imóvel que vale 980 e formalmente tendo pago só 500. No momento que ele for vender o imóvel, evidentemente que essa valorização vai estar embutida e ele paga só o ganho de capital nisso e ele vai estar tornando lícito um patrimônio que provinha de propina. Então, essa questão da venda de um imóvel subvalorizado é um tipo muito presente para vocês, até porque vocês vão ver que vários dos casos do artigo 20, que tratam de comunicação de operação suspeita, tratam disso. Tá? Segundo, compra de bem supervalorizado, quando o bem é comprado por mais do que ele vale. Tá? Mas quem é que vai pagar mais do que ele vale? Quem também está no crime. Tá? Exemplo desse caso, não sei se vocês se recordam, que saiu muito, vou dizer de novo, supostamente, porque não teve condenação nenhuma, mas o ex-senador, na época senador, agora deputado federal, Aécio Neves, quando a JBS fez delação premiada, eles indicaram 2 casos envolvendo imóveis no qual o senador tinha participação. A mãe do senador, se não me engano, ela tem um apartamento muito bom em São Conrado, que é um lugar hipervalorizado no Rio de Janeiro. Tá? Mas esse apartamento, foi feita avaliações do apartamento, ele valeria em torno de 18 milhões de reais. O que acontece? O senador queria ganhar propina da JBS.
Então ele propôs, eu tenho esse apartamento que vale muito, vocês me paguem por ele 50 milhões e daí eu vendo ele. Tá? Nem se sabe se o apartamento de fato, ia ficar com o deputado. Mas, enfim, ele está ali com 32 milhões que o apartamento não vale, querendo tornar lícito. Ele vai ganhar ganho de capital, 15% em cima disso, que é muito menos que qualquer pessoa paga de imposto de renda, tá? Mas ele está tornando lícito um patrimônio completamente ilícito. Esse era um caso, esse até não chegou a ser concretizado. Mas tinha um outro ainda que denunciaram, supostamente teria acontecido, que ele pediu para que comprassem um imóvel do amigo dele, que era um antigo jornal em Belo Horizonte. O imóvel cheio de penhora trabalhista. Quem é que compra um imóvel cheio de penhora trabalhista, pagando 2 vezes o que o imóvel vale? Ninguém faz isso. Eles compraram o imóvel está parado, na época das reportagens estava parado, entende, sem utilidade. Então, olha só o que a gente tem aí. Pessoa politicamente exposta, envolvida, que o Aécio Neves é, tem suspeitas por causa das penhoras, suspeitas por causa dos valores. Enfim, eu tenho uma série de suspeitas nesse ato para considerar como sendo lavagem de capitais. E um terceiro caso que eu também acho interessante para vocês entenderem por que tem no provimento aquele monte de lista da Receita, lista do GAFI, de países com não cooperadores ou paraísos fiscais, enfim, que é a compra de imóveis por offshore. O que são offshores? Off the shore, além da costa. Tá? São empresas que têm sede num país, mas toda a sua operação é realizada em outro país. Tá? Traduzindo em termos práticos para os senhores, vocês vão fazer uma operação ali, se apresenta o comprador de um imóvel como sendo uma empresa situada no Panamá, nas Bahamas, tá? Que são paraísos fiscais. Por que eles são paraísos fiscais? Porque nesses países existe uma grande proteção ao sigilo. Tá? É muito difícil chegar àquilo que vocês, um conceito novo que vocês vão ter agora, que é o conceito de beneficiário final. Tá? Existem estruturas societárias feitas lá que protegem muito o titular, o beneficiário final, impossibilitando a identificação. Daí tem regras rígidas de sigilo, eles quase não cooperam mandando informações. Então, aquela pessoa que, ao fim e ao cabo, está por trás da offshore, nunca vai se saber quem é. E isso facilita em muito a lavagem de capitais. Vocês não se lembram do ex-presidente da Câmara, os trusts que ele tinha, sabe? O Eduardo Cunha. É um caso típico desse tipo de utilização desses instrumentos. Mas o que a offshore faria? Ela vem aqui, compra um imóvel, paga mais que o imóvel vale, tranquilamente, compra o imóvel do próprio beneficiário final dela, vale muito mais do que aquilo que está... compra por muito mais do que aquilo que o imóvel vale, consegue duas questões num ato só. Consegue internalizar, porque o dinheiro foi recebido no exterior, consegue internalizar esses recursos e consegue ainda lavar o capital proveniente da atividade ilícita. Bem, senhores, vamos para a parte mais prática para os senhores. E eu queria começar partindo de 2 premissas básicas que devem orientar vocês na aplicação, na interpretação do provimento 88. Tá? Primeira, o provimento 88, ele não cria requisito de título. Tá? Na minha opinião, não é legítimo devolver qualquer título por exigências do provimento 88. Para mim, isso fica bem claro. As exigências diferentes que tem ali são fundamentalmente cadastrais.
e exigências cadastrais não são exigências que possam limitar o exercício do direito pela pessoa. Se a pessoa tem todos os requisitos para o exercício do direito representado no título, o título tem que dar entrada no registro ser qualificado positivamente. E eu queria dar um testemunho de alguém que participou dos debates do provimento 88, que para mim é o melhor argumento para dizer que o provimento não cria requisito do título. Tá? Eu queria que criasse, o Ministério Público Federal queria que criasse. Tá? A gente fez uma proposta na ENCLA de que, mais ou menos nos seguintes termos, serão requisitos de todas as escrituras públicas acima de R$300 mil, 2 pontos. A identificação da pessoa como politicamente exposta. B, a forma e o meio de pagamento. Olha, existia uma proposta encaminhada para o CNJ e discutida com o CNJ, porque eu insisti muito nesse dispositivo, tá? Dispositivo esse que não foi aceito pelo CNJ, e eu escutando hoje em dia as principais discussões relacionadas ao provimento, o que eu escuto é, não, agora a exigência do título, PEP e meio e forma de pagamento. Pô, o CNJ expressamente rejeitou uma proposta nesse sentido, ou seja, quis dizer, numa interpretação autêntica que se faz, de que esses elementos não são apropriados como sendo interpretados como requisito de título, por que eu, interpretando dados do cadastro, vou criar requisito do título? Me parece inapropriado essa conclusão e pelas discussões que eu presenciei e escutei, ela está bem presente. Segunda premissa. Na atividade notarial, na atividade registral, o preceito básico que vige é da legalidade. É aquela interpretação. O sistema todo leva, é o sistema da cautelaridade, da segurança jurídica, da preservação dos direitos. Então, o sistema todo leva a uma interpretação literal. E vocês estão acostumados a uma interpretação literal. O que acontece? Aqui o sistema é outro, aqui a principiologia é outra, aqui a finalidade é outra, ninguém está buscando preservar direito. Nós estamos procurando alimentar, com operações atípicas, um sistema de combate ao crime. Então, o objetivo aqui é completamente diverso, vocês têm que tentar abandonar o vício da interpretação literal e tentar compreender o provimento, basicamente com uma interpretação finalística. Tá, uma interpretação literal leva a que eu comunique todos os atos dentro desse determinado caso. Só que esse caso não tem utilidade nenhuma para o sistema. Será que era isso mesmo que se quer? Será que com essa interpretação vai me fazer eu só ficar tranquilo, eu cumpri a norma, ninguém vai me punir por conta disso. Mas qual é a finalidade disso? Sabe? A finalidade não é abarrotar, não é poluir o sistema do COAF, e sim prestar informações relevantes para o COAF. Tá? Então, eu acredito ser muito mais propício uma interpretação teleológica, tá? Deixando... eu acho que é pertinente nas comunicações de operações automáticas, objetivas, previstas no artigo 25, aí sim fazer uma interpretação literal, até por conta de serem automáticas, de serem obrigatórias. Mas no resto do provimento, é melhor pensar em outro tipo de interpretação dos dispositivos. Tá? E eu vou adentrar na análise do provimento 88, não seguindo a sequência ordinária dos dispositivos, que eu quero dar enfoque àquilo que efetivamente eu vejo como importante. Tá? Então, eu vou começar com aquilo que, na minha visão, é o mais importante, é o fundamento pelo qual vocês foram inseridos no sistema, que são as comunicações e operações feitas para a unidade de inteligência financeira, feita para o COAF.
Tá? Existem, basicamente, três tipos de comunicação. Tem a comunicação de não realização de nenhum ato nos últimos 6 meses, mas eu vou enfrentar mais os outros 2 tipos de comunicações, as comunicações positivas, digamos assim. Tá? Que são 2 tipos, as comunicações automáticas, previstas no artigo 25, para vocês, registradores de imóveis, tá? E para as outras especialidades são outros dispositivos, e as comunicações de operações suspeitas, que estão previstas no artigo 20 e no artigo 26. Primeira questão, por que estão em 2 dispositivos diferentes? Tá? Porque no artigo 20, o regulador ele quis colocar aqueles indicativos de suspeição de uma determinada operação que valiam não só para uma atividade, mas para 2 ou mais. Então, ali tem casos que valem para mais. Então, ele não queria ficar repetindo em cada um dos dispositivos específicos da atividade. Então, ele fez um artigo que vale para todos, e depois que ele entrou na análise de cada atividade, ele criou um dispositivo com comunicações suspeitas relacionadas especificamente a cada uma das atividades. Tá? Mas comunicação automática, o que é? Comunicação obrigatória. Todas são obrigatórias, mas é um termo que é bastante utilizado, o provimento usa bastante. São comunicações nas quais não existe nenhuma margem de interpretação para os senhores. Foi nessa que eu falei que cabe mais uma interpretação literal. Tá? Por quê? Porque se acontecer aquilo que está previsto no dispositivo, vocês têm que comunicar independente de achar ou não que aquilo é legítimo. Tá? Vocês não têm que fazer nenhum juízo de valor acerca daquela determinada conduta, tá? Para ver se tem possível lavagem de capitais ou não. Vocês não precisam entender nada de lavagem de capitais para fazer essa comunicação. É só saber que a regra, o suporte fático abstrato ocorreu no mundo e fazer a comunicação. Tá? E a outra comunicação, que demanda um trabalho maior, que demanda um trabalho analítico de vocês, é a comunicação de operações suspeitas. Tá? Nessas comunicações de operações suspeitas, o que existe? Existem indicativos, red flags, que a gente chama, para dizer, vocês têm que cuidar com esse tipo de situação, e a gente vai ver depois. Tá? Mas eu queria aqui passar uma compreensão que é importante de distinção dessas duas, que é o seguinte, que foi uma discussão que permeou muito os debates na ENCLA, que é o seguinte, para a pessoa que está fazendo a comunicação, para o colaborador, para ele, é melhor uma comunicação automática ou uma comunicação suspeita, que demanda análise subjetiva? Uma comunicação automática, ele não tem que fazer nada, bobear com o tempo, joga no sistema, o sistema faz automaticamente, não tem juízo de valor nenhum. Tá? Só que para o COAF, não. O COAF, ele quer que exista uma análise prévia. Ele precisa, ele valoriza mais. No COAF, as comunicações de operações automáticas têm um valor muito menor às comunicações de operações suspeitas. Então, o enfoque deles era buscar o máximo de comunicação de operação suspeita. Nas discussões, tentou-se chegar a um meio termo. Tá? Além das hipóteses que o COAF trazia de comunicação automática, algumas foram colocadas além daquelas que o COAF previa. Agora, por que, e isso é uma questão muito importante, por que o COAF prefere as comunicações subjetivas? Porque, olha só, existe aqui uma utilização por parte do Estado de conhecimento privado. O Estado, ele não tem conhecimento, os operadores estatais não têm conhecimento de todas as atividades dos colaboradores. Ele não sabe o que é típico ou atípico numa concessionária de veículos, ele não sabe o que é típico ou atípico numa loja de venda de joias, e evidentemente que ele não sabe eu não sei o que é atípico num registro de imóveis, eu tenho algumas suspeitas, mas quem realmente sabe o que é atípico é quem está lá no dia a dia. O que tem num dispositivos ali, operação demasiadamente complexa para as finalidades do ato.
Bom, para mim, eu vou olhar ali e vou achar que a maioria é complexa demais. Estou exagerando um pouco, mas a leitura de vocês que tem aquilo do dia a dia é uma leitura completamente diferente da minha. Então, o Estado se utiliza do conhecimento privado, traz esse conhecimento privado para dentro da investigação. Existe, assim, uma valorização total do conhecimento de vocês, para, a partir daí, utilizando-se essa informação, por isso que ele dá um valor muito maior, porque ele sabe que foi feita uma leitura especializada daquele ato antes de ser feito a comunicação. Tá? E por isso que ele valoriza tanto. Ok? E a respeito disso, eu queria enfatizar, depois a doutora Caroline vai mostrar os campos do COAF que têm que ser preenchidos, e são informações adicionais que tem no final. É essas informações que são o campo mais importante para o COAF, porque é ali que vocês vão estar escrevendo as percepções subjetivas de vocês, dizendo por que vocês acharam aquele determinado ato complexo ou não, ou aquele determinado ato suspeito ou não. Ok? Mas vamos para comunicações de operações automáticas, vou dar uma passada em todas elas para tirar algumas dúvidas. Tá? Primeiro caso de comunicação automática, registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. Tá? Ou seja, 2 vendas em sequência, uma venda por 100, daí vem a outra venda de 200, 3, 4 meses depois. Significa o quê? Teve um grande ganho de capital aqui. Por que se o imóvel vale 200 em junho, ele não valia 200 em maio? Sabe? Existe uma suspeita aqui de uma hipervalorização. Então, nesse caso, se colocou como automática porque se presume a suspeita do caso. Tá? Esse dispositivo foi uma proposta do IRIB, foi uma proposta dos registradores imobiliários. Uma questão muito importante para a análise disso. Tem que se levar em conta, para considerar os 6 meses, não as datas dos registros. Porque, para mim, pouco importa para o sistema o momento que o registro é realizado. Porque não é naquele momento que eu verifico qual foi o valor do negócio. O valor do negócio eu verifico no momento que o contrato foi feito, no momento que a escritura pública foi feita. É ali que existe, de fato, o valor do imóvel. Então, esses 6 meses eles têm que ser contados entre uma e outra avaliação, independente do momento que é feito o registro. Tá? Nós fizemos uma pesquisa, o Fábio fez uma pesquisa muito interessante sobre, pegando dados pretéritos, para ver a incidência o Fábio é o substituto do primeiro registro de imóveis, tá? Mas ele fez uma pesquisa buscando identificar fatos pretéritos que gerariam comunicação, só para saber quantas comunicações haveriam no primeiro registro de imóveis de Londrina, tá? E foi uma pesquisa de 3 meses, foi julho, agosto e setembro de 2019, e evidentemente só com comunicações automáticas, porque comunicações suspeitas não tinha como fazer, demanda análise subjetiva. E assim, eu botei o tamanho do cartório ali para ter um parâmetro para as outras pessoas que estão assistindo de comparação. É um cartório que tem 130 mil matrículas e uma média de 80 protocolos dia. Tá, mas num cartório desse tamanho, para o inciso primeiro, foram identificados 8 casos de comunicação, ou seja, nada extremamente expressivo. Tá? O inciso segundo, registro no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado, superiores a 100%. Nesse caso, a gente fez também a mesma pesquisa. Tá? E veio 9 casos que demandaram, 9 casos em 3 meses com essa diferença de valor. E daí eu pedi para olhar os atos, para fazer uma análise mais profunda.
E o que me chamou a atenção é que a grande maioria desses 9 atos não tinha, no fundo, uma suspeita de lavagem. O que tinha acontecido era que o ato tinha sido realizado há muito tempo atrás e o registro foi feito apenas posteriormente. Tá? Então, essa diferença de valor não era uma diferença real de avaliação e o preço do imóvel. Era apenas uma diferença em virtude do tempo. E, aliás, se não tivesse essa diferença em virtude do tempo, aí que seria suspeita, porque o tempo gera a valorização do bem. E tem que ser comunicado, porque é caso de comunicação automática, mas uma interpretação que eu achei bem interessante aqui, que pode ser avaliada a aplicação, é a seguinte: se na escritura pública que eu estou registrando vem, e às vezes vem, porque a pessoa quis pagar o ITBI antes, ou em outros lugares se paga o ITBI antes, o valor já da avaliação, pode-se utilizar, sim, o valor da avaliação feito na escritura pública na época do negócio, porque eles estão dentro do mesmo tempo. Então, é possível fazer essa análise. Tá? Terceiro, registro de documento ou título que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador em valores superiores a R$30 mil. Essa é a regra básica da comunicação. Dinheiro em espécie gera comunicação. E eu vou falar, assim, enfatizar uma questão. É dinheiro em espécie. Não pensem em TED, em boleto. Mas ele pagou no ato, transferiu. Não importa isso. Quem analisa o que passa pelo banco são as instituições financeiras. Elas também comunicam. Tá? Para você só interessa informação de que foi pago em espécie. Senão não tem relevância. Senão vocês vão estar poluindo o sistema do COAF com informações desnecessárias. Tá? Nesse caso, no Registro de Imóveis de Londrina, a gente fez a pesquisa, e era uma pesquisa bem mais complexa, porque demandava analisar escritura por escritura. E em um mês só apenas, porque era uma análise mais complexa, se identificou 71 casos que gerariam a comunicação. Tá? Daí eu fui olhar o que eram os 71 casos. Daí tem aí o que constava em algumas escrituras eu botei. Preço certo e ajustado de R$160 mil, confesso e declaro haver recebido neste ato em moeda corrente nacional. Pago neste ato em moeda corrente nacional. Neste ato, confesso e declaro haver recebido neste ato em moeda corrente nacional. E daí, assim, alguém acha que algum desses casos aqui foi pagamento em espécie? Mas a leitura do dispositivo dá a indicar o quê? Na minha interpretação literal, é pagamento em espécie. Tá? Eu não consigo ver outra interpretação. Queria ver outra interpretação aqui, queria achar outra, porque assim, nada mais são do que expressões largamente utilizadas por notários, mas que em termos de forma e meio de pagamento não significam absolutamente nada. Tá? Não tem como identificar aqui realmente se foi pago em espécie ou não. Eu, na situação de registrador, eu comunicaria esses atos muito embora, simplesmente porque são atos de comunicação objetiva, porque não tem margem interpretativa. Mas penso que deve ser diligenciado quanto antes, buscando uma interpretação diferente, buscando uma modificação da norma no CNJ, porque essa situação eu vejo bem problemática, gerando comunicações desnecessárias. O problema vai diminuir muito, porque os notários também têm que cumprir o provimento. Nas regras de cadastro deles, tem forma e meio de pagamento. Embora não seja requisito da escritura, provavelmente esses elementos virão na escritura. Então, isso diminuirá a incidência. Mas ainda é um problema, sim. Tá? Agora, comunicações e operações suspeitas. Tá? Isso que tem no início aí, o que eu falei para os senhores antes, essa questão de valorização do know-how de quem trabalha na atividade. Tá? Mas
Uma questão que eu queria botar, que entendo extremamente relevante para interpretar a comunicação de operação suspeita, é a seguinte. A incidência de um dos dispositivos, por si só, não gera a comunicação do ato. Tá? A gente vai ver os dispositivos depois, mas assim, encontraram aquele dispositivo, comunico? Não, calma, analisa. A existência daquele dispositivo demanda apenas uma análise, mas não a comunicação automática. Porque, além do dispositivo, tem que ter o algo mais, o considerar atípica a situação que, enfim, demandaria a comunicação. Ontem, um colega de vocês que trabalhou também na ENCLA, o Dr. Luciano Camargos, de Minas, me passou um exemplo que eu achei bem interessante para citar, que foi o seguinte. No Rio de Janeiro, foram realizar os registros dos imóveis do FAR, Programa Habitacional do Governo, destinar era a fase 1, a faixa 1, ou seja, destinada a pessoas de baixa renda, e nos contratos da Caixa o imóvel estava a R$30 mil. Tá? Mas a avaliação do município era de que os imóveis valiam R$70 mil. E aí, a diferença é maior que 100%, gera comunicação, tiveram que fazer comunicação de 500 casos lá, que não tem nenhuma relevância para o sistema. Tá? Agora eu quero que vocês reflitam no seguinte, tá, mas e se a avaliação fosse 59 mil, ou seja, menos que 100%, e não 70 mil? Não entra no caso da comunicação automática, mas entra no caso de comunicação suspeita, que eu vou mostrar para vocês. Seria caso de comunicação? Eu tenho alguma suspeita de que o pessoal humilde, que não tem recursos, está participando de um programa habitacional do governo, pode estar lavando dinheiro? Provavelmente não. Entende? Então, é um ato que haveria incidência de um dos dispositivos da comunicação suspeita, mas que, na prática, não tem nenhuma suspeita. Então, não teria que fazer a comunicação caso a avaliação fosse menor que R$60 mil. Ok? Mas vamos para os dispositivos. Eu selecionei alguns porque eu entendia como mais relevantes. Tá? Primeiro inciso do artigo 20. Operação que aparente não resultar das atividades ou negócios usuais do cliente ou do seu ramo de negócio. Exemplo que veio por exemplo, uma cláusula de juros, além do que legalmente se permite, ou seja, só o que pode ser feito por instituição financeira, garantido por alienação fiduciária. Isso é um exemplo que me veio na cabeça, mas certamente outros acontecerão com os senhores. Tá? Inciso 3º. Operação incompatível com a capacidade econômica e financeira do cliente. Tá? A compra de um imóvel de altíssimo padrão, se apresenta uma pessoa que vocês, no atendimento ali, percebem, vocês vão dizer, isso é mais para notário. Talvez seja, porque tenha mais a proximidade com o cliente. Mas, assim, no atendimento, percebe que a pessoa não tem capacidade, ou na qualificação, vê que é um trabalho humilde, como é que vai estar comprando, não que seja ilícito, tá? Por isso que eu disse, vocês têm que abrir os olhos, analisar com mais calma. Mas a incidência do dispositivo, individualmente, não demanda comunicação. Tá? Mas, por que eu queria destacar esse dispositivo? Porque, assim, vocês estão legitimados a utilizar informações que não apenas aquelas informações que estão nos documentos. Se vocês sabem que aquela região, o imóvel vale diferente, o caso do André Vargas, o preço que o André Vargas comprou o terreno no condomínio, a casa no condomínio, o preço do terreno no condomínio. Talvez quem está analisando, não é uma obrigação nenhuma saber, tá? Mas talvez quem está analisando saiba que aquilo é incompatível. Foi ver um terreno semana passada lá também, pô, terreno lá, barato assim, o cara vendendo a casa, e vê que é incompatível. Então, isso legitima vocês
a utilizar-se de conhecimentos não presentes nos documentos. Percepções subjetivas de vocês, ou informações que vocês tiveram, enfim. Tá? Inciso 5º, estou pulando alguns incisos, só para entrar nos mais importantes. Operações envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco, lista 1, ou com deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, lista 2. Então, temos 2 listas de países problemáticos que o GAFI criou. De alto risco, o Irã e a Coreia. E de deficiências estratégicas, são os países que eu coloquei ali, Bahamas, Botsuana, Camboja, Gana, Islândia, me chamou a atenção, Mongólia, Paquistão, Panamá, Síria, Trindade e Tobago, Iêmen e Zimbábue. Só um cuidado, essa lista ela é revisada periodicamente. A lista do Irã e da Coreia ela é mais estável, mas essa lista é revisada periodicamente. Então, de 6 em 6 meses, tem que dar uma conferida se essa lista não se modificou. O que acontece, então, se acontecer algum negócio envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas nesses países, há que se ter uma cautela, não necessariamente uma comunicação, mas uma análise mais detida no negócio realizado. Inciso 6º. Operações envolvendo países ou dependências consideradas pela Receita Federal do Brasil de tributação favorecida, ou regime fiscal privilegiado. São paraísos fiscais aqui. A lista é bem maior. Tá? Eu coloquei... Eu vou disponibilizar a apresentação depois para vocês, mas tem o link ali. É uma lista bem maior. Assim, tem que ter presente que o fato de vir... chegou um ato de um país que é considerado paraíso fiscal para eu realizar. Eu tenho que fazer comunicação? Não, às vezes aquele ato é extremamente claro, tu consegue identificar o beneficiário final, o valor nem é tão alto da operação, não tem, faz do Panamá, que talvez seja um pouco comum. O que tem de ilícito em si? Só porque foi feito com pessoa jurídica proveniente do Panamá? Não. Vocês vão ter que analisar com mais cautela, mas não necessariamente realizar a comunicação. Tá? Operação injustificadamente complexa com os custos elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação do seu real objetivo. Tá? E aqui foi o que eu mencionei para vocês. Depende muito do know-how de vocês, depende até da localização que vocês estão, porque às vezes um ato é complexo numa região e não é noutra, sabe? Existem registradores no país inteiro, em cidades minúsculas e nas maiores cidades. Então, as realidades também mudam de acordo com a localização, para se considerar uma operação extremamente complexa. Eu pensei em pessoas interpostas, em negócios realizados além do necessários, quando só se quer, em vez de passar um bem diretamente para uma pessoa, se passa para outra, para depois passar para aquela que se realmente quer. Isso seria um exemplo que eu teria para dar. Tá? Operação fictícia ou indícios de valores incompatíveis com o preço de mercado. Esse eu já tratei com vocês, é o caso do André Vargas. Tá? Operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado. O exemplo que me veio aqui é uma cláusula de retrovenda. Alguém já viu cláusula de retrovenda numa escritura pública, num contrato? Já viram? Eu achei que era extremamente comum. Mas é incomum, então talvez seja um elemento a se considerar mais. Mas o dispositivo não fala em retrovenda, fui eu que sugeri. Pode ser outras e qualquer cláusulas que considerem incomum, ok? Inciso 15, a operação que indica substancial ganho de capital com um curto espaço de tempo. Tá? Mas isso não é comunicação obrigatória? Sim, se for mais que 60% em 6 meses, é comunicação obrigatória. Mas e se for em 7 meses? Ou se for menos que 50%? Pois, menos que 50%, eu comunico ou não? Daí pode incidir aqui nesse dispositivo, como comunicação suspeita e não obrigatória. Expedição envolvendo a utilização do instrumento de procuração que outorgue poderes.
Esse aqui é bem interessante no seguinte sentido. Ó, se utilizar a procuração dentro daqueles requisitos que estão ali, será considerado suspeita? Não, é apenas mais um indicativo para que seja feita uma análise detida do caso. Ok? E daí vamos para o 26. O 26 são os casos de comunicação de operação suspeita que são específicas do registro de imóveis. Tá? Então, qual é o primeiro exemplo? Doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar ou aparente com o doador. Tá? E o dispositivo segue. Por quê? Porque é extremamente incomum haver doação se a pessoa não tem vínculo familiar. E a possibilidade de ser uma doação para o laranja existe. Então, tem que ser analisado como um caso suspeito. Concessão de empréstimos hipotecários ou alienação fiduciária entre particulares. E esse dispositivo está dando problema. Por quê? Vou começar falando que essa proposta foi do IRIB. Essa redação é do IRIB. Tá? Mas por que está dando problema? O que é particulares? Particulares é tudo que não é público. Então, se fizer um financiamento com alienação fiduciária pelo Santander, que não é público, eu vou ter que comunicar. Quantas alienações fiduciárias feitas pelo Santander, Itaú, Bradesco, e assim vai, vocês recebem? Existe alguma atipicidade nisso? Algum ato incomum nisso? É um ato extremamente comum. Então, assim, ó, o dispositivo aqui mais apropriado seria entre pessoas naturais, tá? Pessoas não integrantes do sistema financeiro nacional, mas, assim, não deve ser feito, e aqui é necessária uma interpretação finalística, não deve ser feito, de forma alguma, uma comunicação simplesmente porque o banco é privado. Vocês vão comunicar tudo, vão poluir o sistema do COAF. E lembrando aqui que a gente está diante de comunicações e operações suspeitas que permitem análise subjetiva dos senhores. E quando se permite análise subjetiva, e vocês sabem que é um ato extremamente comum, evidentemente que não há necessidade de comunicação. Tá? Eu vou fazer uma justiça com o IRIB aqui. Quando se está fazendo uma norma, e essa norma passou pelo debate de todo mundo, tu pensa numa redação, mas tu não consegue, naquele determinado momento, imaginar todos os problemas que podem acontecer, sabe? Teve outros dispositivos que eu pensei, que depois eu mostro para vocês, que a gente percebe hoje que não foram suficientes. Mas tu só percebe isso quando a norma entra para o mundo, quando mais pessoas interpretam, e até porque nós somos plurais, as pessoas pensam diferente, as mesmas... elas raciocinam diferentes, têm linhas de pensamento, às vezes opostas até, e isso, quando tu está fazendo a norma, tu não tem como identificar previamente. Entende? Então, foi um equívoco do IRIB, mas nada que não seja natural um pouco do processo de formação de uma regra. Tá? Registros de negócios celebrados por sociedade que tenham sido dissolvida e regressado à atividade. Por quê? Porque sociedades que fecharam e são utilizadas pontualmente apenas para negócios de transmissão patrimonial, titularização patrimonial, são extremamente comuns para a lavagem de capitais. Tá? E registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, quando as características do negócio não se coadunem com as finalidades perseguidas pelas pessoas jurídicas. O que significa isso? Basicamente, é evitar que a pessoa jurídica, sem fins econômicos, aqui, seja utilizada como proteção patrimonial e como forma de lavar dinheiro. Ok? Vamos para o artigo 2º, o artigo 4º, o conceito de cliente. O que se considera cliente no registro de imóveis? Tá? E lembra quando eu falei do IRIB? Falei agora do IRIB, da dificuldade de se antever quais são os problemas de um dispositivo. Esse dispositivo, para mim, é o mais problemático do provimento, e, curiosamente, eu participei da redação dele. Tá? Mas a gente só percebe isso depois. Tá? O que é o cliente do registro imobiliário?
titular dos direitos sujeitos a registro. Tá? O que é o titular do direito sujeito a registro? Tá? Estou fazendo uma compra e venda. Na minha visão, tanto quem está vendendo como quem está comprando é. Mas eu já vi muita gente interpretando que só quem está comprando é o titular do direito sujeito a registro. E aí a gente já vê um problema da norma. Tá? Outro problema da norma. E olha o problema dessa interpretação. Em inúmeras situações, quem vende é que está lavando dinheiro e não quem compra. Tá? Então, assim, olhando sob o ponto de vista finalístico, é uma interpretação muito equivocada. Sabe? Não é o que deve ser feito. O alienante, o transmitente, ele também deve ser considerado cliente. Tá? Mas, mesmo assim, o dispositivo mesmo com essa interpretação que eu estou dando, o dispositivo é limitado. Porque não é só o ato registral que tem que ser comunicado. Mas, às vezes, quando não existe registro, a proposta de ato também deve ser comunicado. Então, eu não tenho direito sujeito a registro, tanto que foi negado o registro. Tá? Outra coisa, entra a verbação ou não? Claramente não entra a verbação. Tá? E o curioso é que a gente tem, na definição de títulos e documentos de pessoa jurídica, um conceito muito mais abrangente, muito melhor, que eu não me recordo porque não foi utilizado, mas que resolveria todos esses problemas interpretativos. Tá? Eu me lembro que, quando se pensou nesse dispositivo, a preocupação básica para o registro de imóveis era a seguinte: eu tenho que deixar claro que o apresentante não tem nenhuma relevância. Não tem que qualificar apresentante, porque senão não está qualificando o apresentante não é parte. O apresentante não tem que constar. Ele não está realizando nenhum ato. Então, esse foi o motivo. Mas, enfim, a redação, de fato, não ficou a melhor. Tá? Uma outra consideração que é interessante para interpretar esse dispositivo de forma diferente é assim: possivelmente, boa parte dos registradores utilizarão o indicador pessoal como o cadastro de clientes, tá? Que a gente vai ver depois. O indicador pessoal é um indicador que tem muito mais do que o mero recebedor de um bem, o comprador do bem. Ele tem também o vendedor, ele tem também os intervenientes, entende? Então, como haverá certamente em diversos locais uma coincidência com o indicador pessoal, esse problema também fica reduzido. Tá? Que eu falei para vocês os notários e registradores devem avaliar a existência de suspeição nas operações ou propostas de operações. Para vocês, registradores, o que é operações? É o registro realizado. Tá? Propostas de operações, eu já vi interpretação dizendo que não existe propostas de operações. Para mim, me parece que, quando alguém protocola, ele está propondo. Tá? Se ele não teve direito, aí nós estamos diante de uma simples proposta de operação. E, eventualmente, numa proposta de operação, pode-se identificar um ato ilícito ali, um indicativo de lavagem de dinheiro. Quantas vezes não é feito determinadas exigências nas quais as pessoas, eles perceberam que nós estamos fazendo algo errado aqui, não vamos voltar lá. Isso é comum. Então, assim, o cara nunca mais volta para fazer, para complementar os requisitos que vocês indicaram como do título. Então, nessas situações, essa proposta, essa tentativa de registro, deve ser comunicada também. A grande questão é quando começa o prazo para comunicar, tá? Porque não tem prazo previsto. Tá? O prazo é no dia útil seguinte. Mas aqui, no dia útil seguinte, a quê? A qualificação? Eu não posso dar um dia só para a pessoa. Eu não posso sair comunicando e um dia depois eu ter dado a nota devolutiva. Então, assim, tem que ser um prazo longo. O prazo no qual vocês, dentro da razoabilidade, dentro da experiência normal de vocês, perceberam que não haverá o cumprimento da diligência. Evidentemente que 5 anos depois não adianta, mas um prazo razoável. Ok?
Nessa questão de proposta do ato, eu lembro muito da questão do notarial, né? Porque no notário tem o ato incompleto, que, se eu não me engano, tem prazo certo de 30 dias, tá? Que não é a situação de vocês. Mas, para notário, eu acredito que o ato incompleto possa, sim, ser considerado uma proposta de ato, de operação. Cadastro de clientes e registro de operações, tá? Esses darão um pouco de problemas para vocês, porque são ali que se criam as informações novas, os elementos novos, como buscar essas informações, como preencher esses cadastros e registros de clientes, tá? E aqui eu queria dar algumas orientações interpretativas que vocês devem seguir para pensar como fazer esses cadastros. Primeiro, o provimento não cria, isso eu já falei anteriormente, deve seguir a interpretação de vocês, mas não custa repetir. O provimento não cria requisitos do título. Os requisitos do cadastro não são requisitos do título, tá? E eu destaquei ali, relatar o debate na ENCLA pela seguinte situação. Se vocês pegarem o artigo 9º e o artigo 13º, ele tem 1 ou 2 incisos nos quais os itens são obrigatórios, e depois ele tem um inciso que diz o seguinte: e sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado pela serventia, e daí ele segue com os outros requisitos, tá? E na ENCLA foi como se deu esse debate, assim, todos os requisitos estavam listados como obrigatórios, todos, tá? Vocês teriam que ter todos os elementos para fazer o ato. E foi uma insurgência muito forte. Eu levantei isso, mas principalmente as entidades representativas de vocês. Por quê? Porque como é que eu posso exigir de alguém que está protestando um título que ele apresente informações do devedor que ele nem sabe onde localizar mais? Ele não tem informação do devedor, daí ele vai estar limitando o direito dele por conta de não ter requisitos do cadastro para combater a lavagem de dinheiro. O que ele tem a ver com isso? Ele está preocupado com o direito dele de protestar o título, ele está preocupado com o direito dele de registrar o imóvel. Então, assim, o CNJ compreendeu essas preocupações e passou a considerar que todos os outros que constem a partir desse dispositivo não são obrigatórios. Deve-se fazer diligências razoáveis para se obter, tá? Então, isso também é outro argumento que me leva a dizer que esses dados dos cadastros, de forma alguma, podem ser considerados requisitos de títulos ou impedimentos para que a informação, que o título seja efetivamente de entrada no fólio real. Segundo, forma dos cadastros, tá? Eu já tenho indicador pessoal, tenho que fazer outro cadastro de cliente agora. Não existe nenhuma vedação que se utilize o mesmo banco de dados. O que existe é alguns elementos a mais. É só adicionar esses elementos a mais para que o cadastro de clientes seja o mesmo banco de dados que o indicador pessoal. Claro que pode ser feito em bancos de dados diferentes, evidentemente que pode, mas não existe nenhuma vedação para usar o mesmo, tá? O cadastro de atos, eu não sei como funciona em todos os cartórios, mas no primeiro registro de imóveis de Londrina tem o cadastro de ato, que ele também pode ser usado, já existe esse registro de operações que tem previsto na lei, no artigo 13º, ele está todos esses elementos já estão quase no cadastro de atos que existe nessa serventia, que provavelmente existem em diversas outras serventias. Basta, então, adicionar determinados elementos que não estão, tá? Outra questão. E aí eu queria entrar nesse dispositivo, que é a parte mais importante dos cadastros, é entender qual é a energia que eu tenho que gastar para obter determinada informação que não veio no título. Qual
é a diligência razoável, porque sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado pela serventia. E o que é compatível com o ato a ser praticado na serventia? A gente tem que levar em consideração que ato, a complexidade do ato, o prazo do ato, a efetividade da diligência. Por que eu digo isso? Porque eu já vi formulário perguntando, tinha indicativo assim, formulário de pedido de registro, perguntando assim, você é terrorista? Qual é a efetividade desse questionamento? Tá? Então, assim, quem é que vai dizer que é terrorista? Tá? Então, é uma diligência completamente não efetiva, desnecessária, que gera um desgaste para vocês com o usuário e sem nenhuma efetividade. Tá? Então, sempre tem que se analisar o que é razoável naquele ato, o que é pertinente, o que é cabível. E, por exemplo, eu já ouvi bastante de locais que estão criando, para realizar o registro, um pedido prévio com os dados que eles precisam preencher. E daí aqui também eu volto. Pô, esse pedido, com os dados cadastrais, eles não estão em nenhuma norma, nenhuma outra norma. E eles não são obrigatórios, eles devem-se colocar eles sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado. Então, até que ponto deve-se utilizar formulários prévios? E o que fazer quando alguém protocola um título sem alguma ficha prévia com esses dados? Eu posso negativar um título por causa dessa ficha prévia? E eu insisto, eu não vejo como o provimento tenha criado requisitos do título. E os principais dados que se pedem nesse documento prévio é forma e meio de pagamento e pessoa politicamente exposta, que foram os elementos que eu falei para vocês que o CNJ rejeitou como sendo requisitos do título, sabe? Mas, assim, eu também não... Isso é uma mera opinião minha, eu não sou julgador da melhor forma de uma serventia se comportar. Mas, assim, coisas que se pensa, por exemplo, utilizar o formulário. Quantos registros não vêm juntos com pedidos de averbação? Pô, complementa o pedido de averbação com os dados que tu tem e utiliza o pedido de averbação. É uma diligência. Outro, boa parte das informações que falam, pessoa politicamente exposta, beneficiário final, tem ou terão cadastros. Consulte os cadastros. É outra forma que não atrasa a análise do título. Outro prazo, tem 30 dias para analisar, mas vocês sabem que, na prática, o primeiro registro de imóveis aqui, a doutora Caroline, que passa de 4 dias, ela fica louca, eu acho. Não, está demorado, está demorado. Agora ainda ela tem um problema, se passar por 4 dias por conta de cumprir o provimento 88, ela vai chegar em casa e brigar comigo, dizendo que a culpa é minha ainda. Tá? Mas... assim, eventualmente vai demorar um pouco mais o prazo, sim, mas não muito fora do razoável, porque vocês têm que ter essa preocupação de efetividade, de celeridade no trabalho que vocês sempre realizaram. Tá? Outra coisa que eu coloquei ali, assim, na minha visão, eu não sei como é que é a realidade em cada local, mas, por exemplo, em Curitiba, é muito incomum a pessoa ir fazer o registro. Normalmente, quem vai fazer o registro é o representante do tabelionato ou do corretor imobiliário. Alguém faz tudo para a pessoa não se dirige pessoalmente ao registro. Tá? Agora pensem, que condições tem essa pessoa que só está levando o documento de dizer se a pessoa é politicamente exposta, ou quem é o beneficiário final, ou como foi feita a forma de pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha visão, eu acho que não é apropriado questionamentos para apresentantes que não sejam os titulares de direito. Porque, quando vê, ele vai estar
Para se livrar da pergunta, ele vai estar dando o celular que é dele, ele vai, entende? Criando mecanismos que só poluem o cadastro e não é a finalidade que se busca com isso. Tá? Outra questão interessante. Tem dispositivos aqui, que isso é problemático para registro, mas vocês vão ver dispositivos que usaram o termo registro, mas que não significam um registro na matrícula, registro propriamente. Porque, olha só, tem o registro de atos, que nada mais é que um banco de dados dos atos realizados. Então, esse termo registro, ele tem que ser cuidado quando é interpretado. E o dispositivo que mais me chamou a atenção é: constarão do registro a data dos cadastros e suas atualizações. Então, em cada registro, eu vou ter que botar a data do cadastro? Não, não é necessário. E consta esse registro do registro do ato, e não do registro propriamente na matrícula do imóvel. Tá? Também tem outro dispositivo que é problemático nisso, porque assim, se eu entender que tudo que vai no cadastro, que é o registro de operações, no título, eu vou ter problemas aí, porque tem coisas que são, inclusive, vedadas de ir para o título, porque no registro de operações tem a obrigação de informar se houve a comunicação ou não de operação suspeita para o COAF, tá? Que é um dado sigiloso, como é que eu vou botar na matrícula? Entende? Então, assim, o que tem que ter na matrícula, claro que tem que ser um pouco aperfeiçoada, mas os dispositivos previstos, os indicativos previstos no artigo 13, registro de operações, não necessariamente tem que ir para o registro da matrícula. São são questões diversas. Tá? Aqui também teve um problema de redação. Tá? No 9º, artigo 12 e artigo 13. O parágrafo 12 e parágrafo 13. O parágrafo 12 diz da manutenção de cópias de documentos de identificação apresentados. Tá? E no parágrafo 13º, diz o seguinte: as obrigações que trata o parágrafo anterior aplicam-se a registradores imobiliários em relação ao registro de instrumento particular. O que é registro de instrumento particular aqui? A minha pergunta, vou direto na questão. Instrumento particular com força de escritura pública pode ser considerado instrumento particular? Em tese, sim, mas não é. Esses documentos são todos guardados pela instituição financeira. Não tem por que vocês guardar. Então, são só, efetivamente, documentos realizados por pessoas particulares no ato. Tá? E não retirar aqui a ideia de instrumentos que venham do sistema financeiro nacional. Tá? Então, se eu pegar o artigo 9º, que trata do cadastro de clientes, e o artigo 13, que trata do registro de operações, o que eu vou identificar ali? Que tem dados não aplicáveis ao registro de imóveis, que vocês não têm que se preocupar em botar, dados biométricos, fotos, cartão de autógrafo, isso aí é para a área notarial. Segundo, dados os quais demandam adaptação, que vocês não têm no cadastro de vocês. E eu fiz isso com base no... Tem algum dado aí que o primeiro registro tem, mas data de nascimento não tem. Eu não sei se celular ou e-mail tem, tá? Mas se não tiver, demanda adaptação. Mas me chama a atenção esses 3 últimos. Condição de pessoa politicamente exposta, beneficiário final e meio de pagamento. São as 3 situações que podem dar um pouco mais de problema. Tá? Então, dados que demandam adaptação, que são esses, e os dados os quais já constam no cadastro, que você já tem, que não tem preocupação. Então, fundamentalmente, vocês têm que se preocupar com o item B, os dados necessários a partir de agora, ou solicitados, mas não indispensáveis, que não constam nos cadastros. O meio de pagamento, eu já mencionei para vocês, assim, e se não houver no título, o que eu faço? E vou insistir de novo, o provimento não cria requisito no título. Se o meio de pagamento não veio, eu tenho que registrar assim, mas vou fazer uma nota de diligência para perguntar o meio de pagamento. Mas em qual norma legal existe que a compra e venda, um requisito da compra e venda é o meio e a forma de pagamento descrito? Sabe? Não tem.
E aí a gente vai criar requisito do título quando ele não tem, quando isso foi expressamente negado no CNJ, esse requisito. Tá? Mas, enfim, a conclusão que eu queria dizer é que ele não é requisito do título. Se na escritura pública não vir, ok. Mas eu acho que os tabeliães se aperfeiçoarão e cada vez mais o meio de pagamento virá descrito. Não vejo como fazer uma nota devolutiva questionando o meio de pagamento. Tá? E um dos primeiros questões do cadastro que são mais problemáticas é o seguinte: será dedicada, é a questão das pessoas politicamente expostas, será dedicada especial atenção à operação ou propostas de operações envolvendo pessoas politicamente expostas, e aí é o maior problema, não é a pessoa politicamente exposta, mas bem como seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas que participem. Já é difícil saber se alguém é PEP, imagina saber se é familiar, estreito colaborador ou pessoa jurídica que dele participe. Tá? Mas o que são pessoas politicamente expostas? Nada mais são que pessoas que estão em altos cargos da administração pública, seja no país, seja fora do país. Tá? E por que essa preocupação com essas pessoas? Porque são essas pessoas que estão mais próximas a um ato de corrupção, a um ato de lavagem de capitais. Tá? Então, o objetivo é dar uma preocupação maior, um cuidado maior à realização desses atos por esta pessoa. O conceito de PEP ele varia. Cada órgão regulador, de cada entidade, assim, pode criar um conceito próprio. O CNJ adotou o conceito do COAF. Tá? Qual é o problema do conceito do COAF? Não existe nenhuma lista que tenha todas as pessoas politicamente expostas pelo conceito do COAF. Tá? Então, é um conceito que dificilmente vocês vão ter exaurido essa informação, obtido ela com 100% de segurança. É impossível, na verdade. Salvo quando não for, que daí é mais fácil. Mas, bom, para fins de enquadramento do cliente como pessoa exposta politicamente, o notário e o registrador deverão consultar o cadastro eletrônico de pessoas politicamente expostas, por intermédio do SISCOAF, ou colher declaração das próprias partes. Então, quais são as diligências necessárias? Existem duas listas, tá, de pessoas politicamente expostas. Uma que é do COAF, que é extremamente limitada no que tange a autoridades municipais, tipo prefeito de cidades do interior, presidente da Câmara de Vereadores de cidades do interior, isso não tem na lista do COAF. E tem a lista da CGU, que é mais completa, que tem todos esses, mas que também é problemática. Por exemplo, tem vereadores que não interessa para vocês, e não tem alto escalão do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, procuradores gerais, enfim, são listas que não se batem. Tá? Então, assim, sempre, mesmo a consulta da lista, vai ser um pouco difícil. Aí, como vamos questionar quem é pessoa politicamente exposta ou não? E aí vai de vocês analisar o que é uma medida razoável, uma diligência razoável, porque esse item, pessoa politicamente exposta, é um item extremamente importante no que diz respeito ao combate à lavagem de capitais. Tá? Então, aí tem que se criar formatos. Tá? Mas, se a pessoa não quiser dizer que é politicamente exposta, eu sou obrigado a fazer uma exigência de uma declaração de escrito, se ela não quiser informar. Tem uma série de variantes. Tá? Eu tenho que fazer pesquisa nos sites e não encontrei. E outra, encontro nos sites, mas os sites eles trazem assim, trazem só as pessoas politicamente expostas, mas evidentemente não tem familiares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas vinculadas a elas. Então, enfim, é uma preocupação bem grande quanto se identificar uma pessoa
politicamente exposta tem que se buscar uma cautela melhor na análise do ato, mas, enfim, a gente dificilmente vai ter uma análise total desse dispositivo. Eu lembrei de uma outra questão que eu vi em palestras que o pessoal deu, que eu também não achei muito apropriado ainda e queria explicar um pouco, que é o seguinte. Olha só, não veio no título determinada informação que se solicita para o cadastro. Exemplo, de novo, meio de pagamento. Daí, não vão pedir, não vão diligenciar como meio de pagamento. Mas aquela falta de informação vai gerar suspeita. Mas por que vai gerar suspeita? Não, porque daí a pessoa está se negando a dar informação. Não, a pessoa não está se negando a dar informação. A pessoa nunca foi questionada disso. Ela fez o ato lá, num tempo em que não se questionava isso. Por que vão... não, mas é cautelaridade aqui. Eu tenho que cumprir o máximo de... Não vejo como adequado isso. Tu gerar uma suspeição numa comunicação e precisar de uma análise mais detida dela, simplesmente porque não veio previamente no título uma informação cadastral. Tá? Se não veio, não veio. Vocês façam as diligências necessárias para obter aquela informação, mas considerar isso atípico torna... É bem diferente não vir a informação do que a pessoa se negar a prestar a informação. E isso não pode ser interpretado da mesma forma. Tá? Mas vamos seguindo, então, no planejamento que eu tinha, beneficiário final. Beneficiário final é um conceito mais fiscal, é muito utilizado na Receita. E, assim, em resumo, é a pessoa que é o beneficiário que está além... dos instrumentos do contrato social, é aquela pessoa que se beneficia, ao fim e ao cabo, de uma pessoa jurídica. É, em resumo, o titular do direito por trás das formas da pessoa jurídica posta. Por que é importante saber isso? Porque muitas vezes se utiliza de pessoas jurídicas para se esconder os titulares reais de determinado bem, de determinado patrimônio. Então, por isso, essa preocupação no combate à lavagem de capitais com o beneficiário final. Tá? É um conceito da Receita Federal, eles têm um cadastro a respeito disso, cada vez que se inscreve uma pessoa jurídica nova, hoje em dia se solicita saber quem é o beneficiário final. Tá, mas, na prática de vocês, o que isso importa? Assim, em 95% das situações, vocês não vão ter dúvida nenhuma de quem é o beneficiário final. O beneficiário final é quem aparece no ato. Tá? A dúvida vai surgir quando? Quando vocês olharem os contratos sociais e tiver pessoa jurídica em cima de pessoa jurídica, em cima de pessoa jurídica, formas as quais seja impossível se chegar a uma determinada pessoa no final. Tá? Ou, por exemplo, que eu dei para vocês anteriormente com relações com países, paraísos fiscais. Tá? E... nessas situações, qual é a diligência que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer tudo o possível para descobrir quem é o beneficiário final? Não, até porque vocês não vão conseguir, muitas vezes, descobrir quem é. Mas isso é um motivo pelo qual vocês têm que dar especial atenção, que está no artigo 9º, do parágrafo 9º, quando não for possível identificar o beneficiário final, deve-se dispensar especial atenção à operação, primeira, diligência, e segunda, colher dos interessados a declaração de quem o é, que é a segunda diligência. Existem cadastros disso, existem previsão de cadastros disso das entidades associativas de classe de notários e registradores, mas esses cadastros ainda não existem. Ok? Próximo, prazo de comunicação. Esse é um problemão. Havendo indícios de prática de crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou de atividades a eles relacionadas, conforme critérios estabelecidos nesse capítulo, será efetuada a comunicação da operação, comunicação ao UIF no dia útil seguinte à prática do ato. Eu sempre achei que esse prazo era muito exíguo, até pensava em propor alguma coisa para modificar,
mas quando lembrava de que essa nada mais é do que uma norma que regulamenta uma lei, e a lei expressamente fala, o artigo 11, inciso 2º da Lei 9.613, expressamente prevê o prazo de 24 horas da realização do ato para fazer a comunicação. Só que o que aconteceu em diversos setores? Vocês podem pegar o bancário. O bancário foi regulamentado agora dia 23 de janeiro, mudança de regulamentação. E eles consideram 24 horas para comunicar, mas eles têm 90 dias para seleção e análise do ato. Tá? Então, o prazo talvez seja 91 dias. Para vocês, eu podia pensar assim, vocês têm 30 dias para efetuar o registro, então, na verdade, vocês teriam 30 dias mais um. A questão é que vocês não podem atrasar ou não atrasar de maneira significativa esse registro por conta de uma análise de um ato. Então, assim, ordinariamente, a regra essa de 24 horas é a regra que está prevista. Eu sei de postulações que estão fazendo para o CNJ para modificar, não sei como é que vai ficar isso, até porque a lei prevê 24 horas, mas esse é o prazo. Tá? Muda um pouco quando existem atos sequenciais, por exemplo, são vários registros que eu tenho que analisar, isso vai contar a partir do último ato. Tá? Mas o que eu vejo de mais importante aqui é o seguinte: e se eu não fizer a comunicação em 24 horas, se eu fizer em 2, 3 dias depois, eu vou ser punido porque fiz a comunicação atrasada. Não pensem assim. Por quê? Porque o que importa é a comunicação. Tá? Se vocês não conseguiram fazer no prazo, paciência, mas essa comunicação, mesmo feita fora de prazo, ela é considerada para efeitos de análise da boa-fé de vocês na comunicação. Entende? Vocês aperceberam depois que era a casa de comunicação, comunica. Tá? Vocês vão estar demonstrando ali a boa-fé de vocês na realização da comunicação. O que é bem diferente de vir depois descobrir que vocês não realizaram um ato e, quando viu, passou uma fraude gigantesca por vocês porque vocês não realizaram um ato. Tá? Nessa situação, se tivessem comunicado mesmo a destempo, isso é analisado, sabe, na jurisprudência que tem de processos administrativos punitivos pelo COAF. Oficial de cumprimento. Oficial de cumprimento é uma figura que eu acho que vai ser mais utilizada em cartórios grandes. Por quê? Porque é o responsável dentro do cartório para treinar, fazer manual, fazer as comunicações, orientar em casos de dúvidas. Por que isso é importante? Porque é uma pessoa que vai estar estudando mais o assunto. Porque a análise de uma comunicação suspeita, ela não é uma análise que tem que ser feita depois, pelo oficial de cumprimento. É uma análise que tem que estar sendo feita quando vocês estão qualificando o título. Senão vocês perdem tempo nisso. Quem está analisando o título já tem que fazer essa análise da comunicação. Então, todos vocês têm que saber casos dessas comunicações. Tá? Mas eu anotei e acho extremamente importante por causa desse dispositivo do oficial de cumprimento. Prestar gratuitamente, no prazo estabelecidos, as informações e documentos requisitados pelo Ministério Público. Tá bom? Gostei de destacar isso, por quê? Porque no país afora temos problemas, muitas vezes, de solicitar informações de cartórios ou não receber porque não pagamos emolumentos, enfim. Agora está expresso que é uma requisição gratuita. Ok? Deveres de compliance. Deveres de compliance eu vou deixar para depois, porque as meninas vão abordar depois, mas compliance envolve muito com lavagem de dinheiro. Todos os colaboradores que passaram a se inserir no sistema, eles tiveram que adotar regras de identificação de cliente, regras de seleção de colaboradores, regras de cursos para colaboradores, enfim, é isso fundamentalmente que envolve, uma política contínua de aperfeiçoamento voltada para cumprir essas demandas. Aliás, tem uma coisa aqui que eu acho extremamente importante. Os deveres de compliance são o fato pelo qual vocês,
têm a maior capacidade de contribuição entre as atividades e profissões não financeiras designadas, que são todos aqueles que não são instituições financeiras, do que qualquer outro. Por quê? Porque assim, tudo que as outras atividades têm que se adaptar para fazer. Imagina o vendedor de joia tendo que guardar documento, ter formação a respeito de atos de lavagem, enquanto, para vocês, guardar documento, escriturar documento, cumprir legalidade, são coisas do know-how de vocês, do dia a dia de vocês. Então, assim, ó, até foi um ponto que eu abordei muito no livro. Na minha concepção, vocês... vocês estavam prontos para ser inseridos no sistema. Não demanda muita energia, muita adaptação. E, infelizmente, chegaram tão depois. Felizmente, estão agora, né? Mas, enfim, era só isso que eu queria dizer dos deveres de compliance. Tá? Disposições finais do provimento. Eu destaquei duas só. 39. As comunicações de boa-fé feitas nas formas do artigo 11 da Lei 9.613 não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal. Tá? Não tenham medo de comunicar, vocês nunca serão responsabilizados, salvo se fizer alguma de má-fé para perseguir alguém, nunca serão responsabilizados por conta desses tipos de comunicação. Essa questão da isenção de responsabilidade é uma questão muito batida, muito forte. Essa preservação do colaborador, ela é muito cara para o sistema, porque é um agente privado que está vindo colaborar com o combate ao crime. Então, o sistema tem que proteger ele ao máximo. Então, não existe risco feito de boa-fé, obviamente, de ter alguma punição por conta disso. Tá? Esse outro dispositivo também está causando muito debate. Não se negará a realização de um ato registral ou protesto por falta de elementos novos ou dados novos estipulados no presente provimento, caso o título tenha se perfectibilizado em data anterior à vigência do dispositivo. Tá? Esse dispositivo ele tem que ser contextualizado na forma como ele foi concebido. Fui eu que propus ele, tá? E eu propus juntamente com o outro dispositivo que eu mencionei para vocês, que era aquele que falava que são requisitos da escritura pública, forma e meio de pagamento e identificação de PEP. O que acontece? O outro dispositivo, que previa requisitos novos, ele não foi aprovado pelo CNJ. Então, esse dispositivo que fala em requisitos novos, ele ficou um pouco esvaziado. Tá? O que vocês podem interpretar dele? É que, fundamentalmente, não se está criando requisitos novos dos títulos. O problema é que ele está permitindo interpretações a contrário senso. Por quê? Porque se não se negará a realização de ato registral por elementos novos, quando o ato foi feito perfectibilizado em data anterior ao provimento, significa que se o ato foi perfectibilizado em data posterior ao provimento, seria legítimo exigir elementos novos. Tá? Mas eu enfatizo mais uma vez, essa interpretação não é apropriada, não existem elementos novos, então, para os registros, então, não é a situação que esse dispositivo queria tratar. Tá bom? Que mais? Isso é o que eu queria falar do provimento, mas tem outras questões extremamente importantes ainda para a compreensão de vocês. Possíveis consultas à Corregedoria do CNJ, eu vou pular essa parte. Cautelas de não comunicação. Isso eu acho interessante. Assim. Por quê? Porque a comunicação ela está documentada. Tá? Ela foi feita. Acontece que tem situações que vocês vão entender que não foi feita comunicação e isso não fica guardado em lugar nenhum, porque a não fundamentação não é necessária. Tá? O que acontece? Vai chegar 2, 3 anos depois a Corregedoria e perguntar, pô, esse caso se enquadraria no 21, inciso, que é o inciso subjetivo, por que vocês não fizeram a comunicação? E vocês não têm elemento nenhum para dizer por que não fizeram, e não vão se recordar por que não fizeram, mas simplesmente não acharam suspeito na época. Eu acredito ser uma cautela muito interessante
vocês têm enunciados ou das entidades associativas, ou enunciados próprios do cartório mesmo, prévios, selecionando algumas coisas que são comuns do dia a dia de vocês, mas que vocês não entendem que não geram comunicação. Até porque depois vem a corregedoria, daí vocês já têm um posicionamento prévio ali estabelecido que vai dar mais segurança para vocês. Tá? Matriz interpretativa eu já tratei. Sigilo das comunicações. As comunicações realizadas pelos senhores são sigilosas. Elas, em regra, são meras informações de inteligência. O que significa informação de inteligência? Eu, numa investigação, eu não vou usar ela diretamente. Eu vou confirmar ela de outras formas. Então, eu sei que a operação ocorreu, eu sei que aquilo foi comunicado, só que na hora que eu fizer uma investigação, eu vou por meios oficiais solicitar os documentos para vocês e não vou usar a informação que vocês geraram. Tá? Essa é a regra, nem sempre é bem utilizado isso, mas é assim que tem que ser feito. Outra coisa, separem muito bem a ideia. Me questionaram, eu posso passar orientação para a pessoa não sofrer comunicação? Não, evidentemente que não. Vocês podem, como é natural da atividade, orientar as pessoas a não cometer um ato ilícito. Tá? Agora, orientar a não, preenche esse dado que está faltando aqui, que daí vocês não vão ter comunicação, isso de forma alguma, tá? Até porque tira a sigilosidade do sistema e, enfim, acaba acarretando questões, envolvimento de vocês desnecessário nesse tipo de situação. Tá? 5.5 eu falei. 5.6. Também é uma questão que sempre pergunto. Relações entre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Tá? E assim, tem tudo a ver, mas também não tem nada a ver, são tipos eminentemente distintos, sistemas de combate eminentemente distintos, e por isso eu queria destacar alguns pontos. Primeiro ponto básico é que assim, sonegação é um crime antecedente à lavagem. Tá? Então, se determinada pessoa obtém o recurso ilícito por meio de sonegação, tipo, não pagou o tributo, por conta disso, ela tem um patrimônio maior. Ele utilizou esse patrimônio maior para comprar um bem, isso é lavagem de dinheiro com o crime antecedente, sonegação fiscal. Primeira relação. Segunda, existem situações em que os crimes são quase que antagônicos. Por quê? Porque é muito comum o criminoso buscar declarar uma renda que ele não teve, ou seja, ele tem um hotel, o hotel tem 10 clientes por mês, ele registra que teve 300. Ele vai pagar muito mais imposto que seria efetivamente devido, mas ele está utilizando esse mecanismo, ou seja, não tem nenhuma sonegação, mas ele está utilizando esse mecanismo como forma de lavar o dinheiro obtido ilicitamente. Tá? E tem outra questão que é assim, que pode existir, que é importante pensar assim, quando existir um indício de sonegação, tão somente de sonegação, mas não existir indício de lavagem de dinheiro, o que eu faço? Tá? São coisas diferentes. Sonegação é tratado num sistema, lavagem de dinheiro é tratado no outro. Tá? Se apareceu alguém querendo registrar um imóvel a menor por conta do tributo que vai ter que pagar pela transferência, é uma coisa que vocês têm que tratar com o fisco. Tá? Vocês têm suspeita disso, vocês comuniquem ao fisco. Tá? No sistema de combate à lavagem de dinheiro, esse fato, isoladamente considerado, não quer dizer absolutamente nada. Essa informação que vai, informação isolada de indício de sonegação fiscal, ela não importa. E esse eu volto para o exemplo do FAR que eu dei para vocês anteriormente. Tá? Talvez ali tivesse uma sonegação, porque a operação teria feito por 30 mil, mas a prefeitura pensou que fosse, vou usar os exemplos como se fosse 59, para não cair em comunicação obrigatória. Tá? Mas aqui,
são pessoas humildes que dificilmente estariam lavando dinheiro. Eu não tenho outra suspeita. Eu tenho apenas um indicativo de possível sonegação, por causa dessa diferença fiscal. Tá? Por que eu vou inserir essa informação que é irrelevante dentro do sistema de combate à lavagem de dinheiro e que não vai receber o devido tratamento, porque são operações encaminhadas para o COAF, para uma análise, ou seja, não tem relevância, o fisco nunca vai ficar sabendo disso, apenas porque existe uma sonegação no ato. Sabe? Os mecanismos são diferentes, as providências que vocês têm que tomar são diferentes. Claro, evidentemente, quando essa variação do preço ensejar os fatos de comunicação que eu já falei anteriormente, aí faça a comunicação nos termos anteriormente mencionados. Tá? Mas, isoladamente considerando, o indicativo de sonegação não significa a comunicação de uma operação suspeita para fins de combate à lavagem de dinheiro. Tá? E, por fim, último item, senhores, que é um pouco mais teórico de novo, mas eu quis voltar porque eu achava importante abordar a norma antes com vocês para não ficar muito cansativo. Tá? Por que foi criada essa obrigação em termos legais? Qual foi o andamento legal e como se chegou ao provimento 88 no Brasil? Tá? O GAFI, que é o órgão que eu falei para vocês que faz essa regulamentação, em 2003 ele editou recomendações incluindo o que se chamou de atividades e profissões não financeiras designadas. Ou seja, todos aqueles colaboradores que não seriam instituições financeiras. E aí incluiu os senhores. Tá? Isso foi em 2003. Em 2010, o GAFI veio no Brasil e avaliou negativamente o Brasil. E um dos itens pelos quais o Brasil foi avaliado negativamente foi o fato de os senhores não estarem integrando ainda o sistema. A avaliação foi um pouco facilitada, porque existia um projeto de mudança legislativa que, posteriormente, foi feito pela Lei 12.683, de 2012, que incluiu expressamente, entre os agentes obrigados a colaborar, os registros públicos. Então, a partir dali, nós temos uma obrigação internacional e uma obrigação normativa nacional obrigando essa participação. Tá, mas o que aconteceu de 2012 a 2020? De fato, o sistema não conhece o potencial de vocês, e isso andou sempre um pouco de lado. Tá? Foi em 2016 só, foi criado um procedimento de providências lá no CNJ, buscando a regulamentação disso. Foi um procedimento de providências que foi, o pedido de providência que foi tocado meio lateral, ele não teve muito andamento. Aquela questão, eu fiz para cá, eu fiz para lá, mas sem muita vontade de resolver a situação. E, em 2018, nós, o Ministério Público Federal, propôs, como uma ação da ENCLA em 2019, esse tema. Tá? E, a partir de então, as coisas andaram. No plenário da ENCLA, o tema foi aprovado por unanimidade. Tá? Foi, a partir daí, de 2019, começou a discussão na ENCLA, amplo debate, coordenação do CNJ, que foi excepcional, porque era o órgão responsável por regulamentar, tinha um espaço de debate. A ENCLA é uma instituição que congrega diversos atores, Procuradoria da Fazenda Nacional, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, Justiça Federal, e é espaço também para os colaboradores se manifestar. Então, no debate dentro daquela sala, tinha presidente do IRIB, presidente do Colégio Notarial, representantes das entidades de classe, não os presidentes propriamente dito. Então, assim, acabou pelo CNJ ser, podendo utilizar de um espaço de debate, e assim um debate amplo. O que eu quero dizer com isso? Assim, a gente vê que a norma ela saiu com alguns defeitos, com alguns problemas, mas é importante ter presente que todas as entidades, todas as profissões aqui, as atividades, tiveram amplo espaço de debate.
Tá? As solicitações foram muito atendidas. O provimento inicial do CNJ foi muito, mas muito melhorado. Ele é muito mais operacional para vocês, como ele foi publicado, do que como ele foi proposto no início. E, assim, obviamente, está existindo, e a doutora Caroline brinca que nunca viu tanto celeuma em termos do novo, em volta do novo provimento. Tanta gente falando, tanta gente palestrando, tanta gente mandando vídeo, muita dúvida. Por quê? Porque é natural esse estranhamento, essa insegurança inicial de se adentrar num novo sistema, numa coisa que tem princípios completamente diferentes daquilo que vocês estão fazendo. Mas é importante ter presente que, assim, ó, além de um tremendo serviço prestado para o combate ao crime, ou seja, para a sociedade brasileira em si, existe um potencial de incremento muito grande e muito gratificante para os senhores, para as entidades envolvidas. Porque dá um know-how tremendo de compliance, que vocês já têm, mas que vai ser aprimorado, dá uma possibilidade de divulgar, de falar, estamos participando no combate ao crime, tá? A lavagem de dinheiro. Assim, eu tenho absoluta certeza que vocês, dentro de 6 meses, 1 ano, vão ser as entidades, entre aquelas atividades e profissões não financeiras designadas, ou seja, tudo que não for instituição financeira, o principal colaborador do sistema. Vocês têm tudo para acontecer isso. E isso gera uma valorização da atividade por si só, sabe? Então, assim, ó, esse sistema dá trabalho para vocês, mas tenho certeza que os benefícios para a atividade como um todo serão muito positivos, passado esse problema de insegurança inicial, essas dúvidas iniciais, serão muito positivos e muito construtivos para a atividade como um todo. Enfim, era essa a contribuição que eu gostaria de ter feito. Agradeço novamente a possibilidade de poder participar aqui. E, enfim, é isso. Obrigado.